refluxo é um problema muito comum? Sim. Hoje é um problema de saúde pública, porque metade da população brasileira está acima do peso. E a obesidade é um fator de risco para a doença do refluxo. Então, isso tem aumentado a prevalência de doença do refluxo. Além disso, o refluxo ele compromete a qualidade de vida do paciente. Infelizmente, o refluxo é uma doença crônica, sim. Você trata, melhora, mas daqui a um tempo pode ser que volte tudo de novo. Então, a cirurgia não está indicada para todo mundo, são casos selecionados. Mas na prática, pessoas que são dependentes da medicação. Ela para de tomar um remédio, volta tudo de novo. Então, ela precisa tomar aquele remédio todo dia. É jovem, tem menos de 40 anos. Por razões pessoais, por motivo financeiro, que o tratamento também não é tão barato, ou por intolerância à medicação, ela vai precisar tomar esse remédio direto. E por algum desses motivos ela não quer tomar o remédio, então nessa pessoa estaria indicada a cirurgia. Relativamente simples, mas a gente nunca indica o tratamento cirúrgico logo de cara. O ideal é que tenha pelo menos uns 2 anos de acompanhamento clínico antes de se indicar uma cirurgia. O que a cirurgia vai fazer é criar uma válvula para esse ácido, para esse conteúdo do estômago não voltar para o esôfago. Então a dobra de tecido ao redor do esôfago que faz com que o estômago, quando se encha, aperte o esôfago e não retorne esse conteúdo. Quando o paciente tem hérnia de hiato, o que vai fazer é fechar o orifício da hérnia para não dar refluxo, mas não é uma coisa assim tão simples. Tem que se fazer exames pré-operatórios, tem que avaliar caso a caso. Não necessariamente todo mundo que tem refluxo vai precisar operar. Mas, assim, a grande maioria dos casos, 70% dos casos, é de doença crônica, sim. A hérnia de hiato é um fator de risco para o refluxo. Na transição do esôfago com o estômago, existe uma zona de alta pressão, chamada esfíncter inferior do esôfago, que ele funciona como uma válvula. Fecha e impede o conteúdo de refluir do estômago para o esôfago. Quem tem hérnia de hiato, por exemplo, essa junção está um pouco acima do lugar. Então, já é uma falha nessa barreira anti-refluxo. Então, essa pessoa tem predisposição, sim, a ter refluxo. Chama de refluxo. O conteúdo gástrico, quando entra em contato com a parede do esôfago, ele queima. Falando uma linguagem mais popular, ele queima a parede do esôfago. Isso dá aquele ardor característico que é a azia. É um sintoma tipo de refluxo. A azia e a regurgitação, que é o retorno propriamente dito do conteúdo gástrico para a boca, sem fazer nenhum esforço, volta sozinho. A gente costuma considerar, refluxo todos nós temos, tá? O refluxo é esse retorno espontâneo do conteúdo gástrico para o esôfago. Ele ocorre em todo mundo, pode ocorrer até várias vezes ao dia, só que em situações normais, o próprio esôfago consegue se livrar desse conteúdo, pelo movimento peristáltico, pela gravidade, ele vai se limpando. Mas a partir do momento que esse refluxo causa complicações, que ele fere o esôfago, ou que ele cause sintomas que prejudiquem a qualidade de vida do paciente, sintomas mais de 2 vezes por semana, aí a gente tem a doença do refluxo gastroesofágico. Concomitante aos medicamentos, a gente passa as orientações de dieta, né? As modificações no estilo de vida. Isso concomitante. Principal, evitar comer e deitar. De quem que o refluxo, a doença do refluxo gosta? Daquela pessoa que passa o dia trabalhando, trabalha sentada, está acima do peso, está um pouco mais barrigudinha, chega em casa cansada, come aquele pratão e deita para dormir ou para assistir televisão. Essa pessoa, a doença do refluxo vai se instalar. Então, a gente tem que modificar esse estilo de vida. Perder peso, diminuir o índice de massa corpórea, parar de comer e deitar, e junto com a medicação. E como a gente falou, a cirurgia não está indicada em todos os casos. Primeiramente, a gente pensa no tratamento clínico. Então, alguns alimentos sabidamente provocam refluxo. Pelo menos 2 horas, né? O ideal é esperar 2 horas depois que coma para poder deitar. E que as refeições sejam fracionadas, né? Você tenta comer a cada 3 horas, porque senão a última refeição do dia vai ser mais copiosa. E aí você vai ter uma digestão mais difícil. Entendi. Então, o ideal é que você coma menos à noite, espere pelo menos umas 2 horas. Ou que leve a cabeceira da cama, ou use um travesseiro anti-refluxo, como que passou ali. Está correto. A obesidade, ela aumenta a pressão no estômago. E aí o conteúdo do estômago volta para cima. Então, a obesidade é um fator de risco para a doença do refluxo. O esôfago, ele não está preparado para o meio para o ácido. Então, esse ácido, esse conteúdo gástrico vai voltar para o esôfago e vai machucar. O esôfago machuca, cicatriza, machuca, cicatriza. Uma hora, falando assim, uma linguagem popular, ele cansa de ser esôfago e ele resolve cicatrizar com células intestinais, porque essas células são mais resistentes ao ácido. Essa intestinalização recebe o nome de Barrett, é o esôfago de Barrett. É uma complicação da doença do refluxo. E o Barrett aumenta a tendência de câncer naquela região. Então, a pessoa que já tem sintomas do refluxo há muito tempo, não tem acesso à saúde, nunca fez endoscopia,
todo dia tem azia, ela tem uma propensão a ter Barrett. E ao longo do tempo, isso não é assim de um dia para o outro, 20 anos, assim, pode até desenvolver um câncer naquela região, naquela junção do esôfago com o estômago. A gente conseguiria fazer o diagnóstico de refluxo até sem exames, só pela queixa de azia, que a gente chama de pirose, e de regurgitação. Em até metade dos casos a gente poderia tratar tranquilamente. A gente poderia solicitar endoscopia só para as pessoas com mais de 40 anos ou para as pessoas que tivessem algum sinal de alerta, sinal de alarme. O que seria? Dor para engolir, que pode ser indício de machucado maior no esôfago, que a gente chama de disfagia, está perdendo peso, está com anemia, está com sangramento. Então, a gente poderia reservar endoscopia para essas pessoas. Mas, na prática, como aqui no Brasil os exames são acessíveis, a gente acaba solicitando, porque a endoscopia a gente consegue visualizar o esôfago, consegue ver se ele está muito machucado, pouco machucado, consegue ver se aquela pessoa tem hérnia de hiato. Então, na prática, a gente acaba solicitando. Não é o melhor exame para refluxo, ela pode ser normal em até metade dos casos. Mas como é acessível aqui no Brasil, a gente solicita. O refluxo tem os sintomas típicos que eu falei, azia, regurgitação, e tem uns sintomas atípicos, dor torácica não cardíaca. Alertar para o não cardíaca, porque a gente precisa excluir doença cardiológica nesse paciente. E é uma dor forte, que às vezes pode simular um infarto, pode simular uma angina, uma isquemia do coração, pode dar sim. Esse refluxo também pode ir para o pulmão, causar doenças pulmonares, pode causar tosse seca, fibrose pulmonar, asma. Tem muito paciente jovem com asma que a gente trata o refluxo e melhora também os sintomas da asma. Pigarro, rouquidão, sensação de bola na garganta, que a gente chama de globos, dor de ouvido também pode causar. E o refluxo pode vir até a boca, dar erosões nos dentes, às vezes é o dentista que percebe o refluxo, ter erosões nos dentes, aftas na boca, mau hálito. Então, são sintomas, uma diversidade de sintomas. E, às vezes, esses pacientes que têm os sintomas mais diferentes, eles não têm tanta azia e nem tanta regurgitação. Então, eles acabam procurando primeiro o pneumologista, o otorrinolaringologista. E são esses profissionais que verificam os sintomas sugestivos de refluxo e mandam depois para a gente. O que é a pH-metria? Ainda é o exame ideal para refluxo, refluxo ácido, né? É um exame de monitorização ambulatorial, tem uma sondinha fininha que é passada pelo nariz, e ela fica 5 centímetros acima daquela junção que eu falei, do esfíncter inferior, e o paciente vai com o aparelho para casa. Leva um diário também, onde ele anota o horário das refeições, o horário que deita, o horário que levanta, os sintomas, a dor na garganta, tosse, azia, ele leva esse diário, depois ele volta, passa pelo menos 18 horas com o aparelho, depois ele volta, nós compilamos os dados, e aí nós conseguimos dizer se a pessoa tem um refluxo normal, fisiológico, ou se ela tem doença do refluxo mesmo, se ela tem refluxo patológico. Caso em que a endoscopia está normal, o ideal seria a pH-metria. E a pH-metria, ela verifica a outra parte de refluxo que a endoscopia não detecta, de refluxo ácido. A manometria, ela vê as pressões do esôfago, ela vê a função do esôfago. Como eu falei, o esôfago sozinho ele é capaz de se livrar desse refluxo, ele é capaz de clarear pelos movimentos peristálticos. A manometria, ela avalia isso, se os movimentos peristálticos têm uma força adequada, se esse esfíncter que segura o ácido dentro do estômago tem uma pressão, uma força adequada, se o esfíncter superior também tem uma força adequada. Quando que a gente faz a manometria? Para marcar, como eu falei, a sondinha da pH-metria, ela fica 5 centímetros acima do esfíncter. Então, esses 5 centímetros a gente visualiza na manometria. É o melhor método para marcar o local que vai ficar o sensor da pH-metria. E para pacientes que vão operar. Porque, por exemplo, se o paciente não tiver uma função motora boa do esôfago, se ele não tiver uma função contrátil boa, que é o que a manometria verifica, na cirurgia você vai fechar aquela válvula lá embaixo. Se a força não for boa, o paciente pode evoluir com dificuldade para engolir. Então, é um exame pré-operatório para refluxo e um exame para marcar o local da pH-metria. O exame que avalia melhor o refluxo, ele orienta melhor o tratamento. A pessoa que tem uma pressão do esfíncter muito baixa, a gente sabe que dificilmente ela vai conseguir parar o remédio, seria melhor operar, entendeu? Então, ela orienta melhor o tratamento. Até porque, se tiver algum problema após o procedimento cirúrgico, você pode fazer uma outra manometria e comparar. Olha, mas esse problema você já tinha? Ah, não, esse problema complicou depois da cirurgia. Sim, alguns estudos já mostraram que volta, em média de 8 a 10 anos, que é com o passar do tempo e a funduplicatura também pode cair.
Então, já está provado que após uns 8 a 10 anos, pode ser que essa cirurgia já não seja tão efetiva. Não são todos os casos que voltam, mas alguns estudos já falaram que pode voltar sim. Falei, a pH-metria, ela vê o refluxo ácido, né? Tem um outro exame que vê os refluxos que não são tão ácidos, são fracamente ácidos, que é a impedanciometria. Ainda não é um exame tão acessível, as fontes pagadoras ainda não estão cobrindo esse exame, né? Mas é um outro exame, esse seria o ideal, porque a impedanciometria ela vê fluxo, então ela consegue ver o refluxo fracamente ácido, consegue ver o refluxo de conteúdo gasoso e misto, líquido, então ela consegue verificar melhor. E a pH-metria também tem algumas críticas, porque você pede para ver o dia a dia do paciente, né, para ver como é que é o refluxo no dia a dia dele. Só que é um dia que ele vai estar com uma sonda no nariz, não vai conseguir se alimentar direito, às vezes tem uma sensação aqui na garganta, não vai conseguir engolir bem, dá para fazer. E às vezes é um dia que a pessoa não vai trabalhar, porque está com o aparelho, fica com vergonha de ir. Então, às vezes, ela não tem reprodutibilidade, né? Ela não mostra, mesmo a pessoa tendo refluxo, ela dá normal, entendeu? Porque não é o dia a dia dela. Naquele dia ela comeu pouquinho, ela não foi trabalhar, não comeu no restaurante da empresa, entendeu? Então, às vezes, ela não dá alterada. Não quer dizer que a pessoa não tenha. Ela pode dar normal, mas é um exame tolerável, dá para fazer sim. Tem paciência, né? Mas dá para fazer. A gravidez, tanto pela questão hormonal, como pela barriga mesmo, né? Aumenta a pressão abdominal e vai fazer com que o conteúdo volte. Então, assim, é característica da gestação. Pode ocorrer refluxo, sim, mas dá para tratar. As medicações, além das orientações de dieta, né, as orientações posturais, dá para tomar medicamentos, sim. As medicações são seguras durante a gravidez. Então, se esses sintomas estão prejudicando muito a sua qualidade de vida, estão impedindo você de se alimentar, dá para você tratar o seu refluxo, sim. O bebezinho, ele tem refluxo. É normal, é fisiológico. Porque na criança, a musculatura ainda não está bem formada. Então, aquela barreira que eu falei, né, que impede o conteúdo de voltar, ela ainda não está bem formada. Além disso, o bebezinho mama, né, o leite é líquido, é mais fácil de refluir e deita. Então, já não tem a favor dele a gravidade. Então, assim, é fisiológico que a criança tenha refluxo. Agora, como adulto, a partir do momento que esse refluxo estiver causando complicações, estiver causando sintomas pulmonares, aí é hora dela procurar ajuda médica. E assim, com o passar do tempo, esse refluxo tende a diminuir, porque a musculatura vai se formando melhor, a dieta vai mudando, já não é mais uma dieta líquida, ele já vai comer papinha, sopa, que é sólido, é mais difícil de refluir, e ele já não fica tanto deitado, ele fica sentadinho, então já vai ter a favor também a gravidade. Então, com o tempo, esse refluxo vai desaparecer. Então, é fisiológico, é esperado, por isso que a gente orienta a mãe, quando terminar de mamar, ficar um tempo com o bebê, bater nas costinhas, esperar rotar para poder deitar a criança. Ou também usar um travesseiro anti-refluxo. Pela azia, né, pela pirose, que a gente chama, sim, ela pode ter refluxo e a endoscopia ter dado normal. Nesses casos, estaria indicada a pH-metria. Ou teste terapêutico. Nos Estados Unidos, eles fazem muito teste terapêutico, que é você tratar por um período e ver se a pessoa melhora ou não. Porque os exames lá não são tão disponíveis quanto aqui. Ou o teste terapêutico ou a pH-metria. Porque também, como tem 9 anos, talvez não suporte muito o exame. Então, poderia se pensar no teste ou no exame. Os alimentos que pioram o refluxo, se vai ter que ficar tomando remédio para sempre, como eu falei, né, prejudica muito a qualidade de vida, né? Você não pode sair para jantar, fazer uma refeição mais copiosa, que você já sabe que vai passar mal. E os alimentos que pioram são os que eles mais perguntam mesmo. Gorduras, frituras, cítricos, o tomate tem muita acidez, bebidas gasosas, que fermentam, bebidas alcoólicas. E tem até um colega meu que fala, doutor, mas eu posso comer maçã? Maçã te faz mal? Não, então pode. Varia muito de pessoa para pessoa. Tem paciente que vai passar mal comendo uma maçã, evita. Outros bebem cerveja, não tem nada, e a cerveja teoricamente pioraria, porque causa distensão, né? Então, varia muito de pessoa para pessoa, mas assim, no geral, sei isso, alimentos gordurosos, chocolate, né? Então, a gente orienta também a dieta.